Estamos no Fórum da cidade de Três Marias, conosco Marco Antônio Siqueira. A gente vai falar sobre o caso OC, Otávio César. Para quem não se lembra, a gente vai refrescar a sua memória. O caso é de 2012, né? Um casal, a mãe e o padrasto, que estão sendo acusados de ter espancado o filho Otávio, de apenas 4 anos de idade, até a morte. Essas agressões vinham sendo perpetradas desde 2010, quando eles ainda moravam em Divinópolis, e eles deliberaram mudar para cá e continuaram as agressões até que o menino não suportou mais a violência e acabou falecendo no dia 19 de abril de 2012, às 4h48 da manhã. Olha, o que eu tenho a dizer sobre esse caso é que a Tereza, ela é uma vítima de uma situação daquele com quem ela conviveu e que era o padrasto do menor Otávio, 4 anos de idade, e que depois de ter sido por ele violentado no dia 13 de abril, novamente aconteceu no dia 18 daquele mesmo mês. Nas ocasiões em que o menor foi agredido em casa, a Tereza havia saído para trabalhar às 8 horas da manhã e só retornado ao lar por volta de 22, 23 horas. De sorte que se ele foi agredido e da forma como foi, levado ao hospital da cidade e posteriormente indo para Sete Lagoas, veio a falecer no caminho, a Tereza não pode responder por fato que ela não cometeu. Algo que acontecia antes citado nos autos ou não? É somente o que o senhor está dizendo? Não, ocorreram situações anteriores em que um ex-companheiro dela, que era o pai do Otávio, tinha vontade de ficar com o filho, maltratava muito a Tereza lá em Divinópolis e falava questões relativamente a ela no sentido de tomar a guarda do filho, dizendo que ela agredia a criança, que teria ocorrido isso e aquilo. Mas a própria justiça, através do promotor de justiça daquela comarca e do juiz presidente do tribunal, entenderam que a criança deveria ficar e permanecer sob a guarda da Tereza. Tereza, boa mãe, Tereza muito dedicada, mulher honesta, trabalhadora, dedicada mesmo aos seus afazeres. Infelizmente, aconteceram esses fatos, ela sofre muito por isso, está presa desde a época dos acontecimentos e a nossa expectativa é que hoje, no julgamento aqui no Tribunal do Júri, ela possa ser absolvida e se vier a sofrer alguma condenação, alguma sanção, seja num patamar bem inferior pelo fato dela não ter participado, não ter contribuído para a morte do próprio filho. Ela não estaria acusando, se defendendo, não? Não, na verdade é o seguinte, só o fato de que no dia 13, quando a criança foi violentada em casa, ela estava trabalhando, ela não estava dentro do ambiente onde os fatos se deram. E já no dia 18, pela mesma forma, ela saiu 8 horas da manhã para trabalhar e quando chegou em casa 23 horas, a criança estava toda machucada. Só para que o senhor tenha uma ideia, e é preciso que a sociedade aqui de Três Marias e adjacência saiba, quem vier ao fórum hoje, nesse julgamento de hoje, que deverá terminar por volta de 22 horas, talvez tenha a oportunidade de ver as fotos dessa criança, como que ela ficou totalmente machucada, violentada, agredida. Está tudo dentro do processo com as fotografias. As pessoas da cidade que quiserem vir participar e conhecer terão essa oportunidade. Agora o senhor imagina como que uma criança de 4 anos de idade, que teria supostamente sido indefesa, vamos dizer assim, teria caído sobre ela um carrinho de bebê, de criança, sofrer traumatismo na hora e da forma como aquela criança sofreu. Esse é um crime grave. Eu sou um advogado com mais de 800 júris. Esse é um julgamento que realmente toca no coração da gente, porque é uma criança indefesa e que sofreu horrores enquanto a Tereza estava ausente da casa dela. Era uma estratégia do senhor em estar separando os júris do dia dos julgamentos? Não, no julgamento que houve aqui anteriormente do outro acusado, eu tive um problema de saúde, não pude comparecer, justifiquei através de documentos adequados, né, ao tribunal, que foi reconhecido, o promotor de justiça aceitou, o juiz também, e hoje nós estamos aqui para cumprir com a nossa missão e com o nosso dever.